pessoal, me chamo Gustavo, sou analista aqui da qualidade do Paraná. Sejam todos bem-vindos ao curso básico do Excel, onde vamos entender um pouco mais sobre essa ferramenta. Ela pode ser utilizada tanto para tratativas de bancos de dados, análise de dados e tomadas de decisões. No primeiro momento, vamos falar um pouco sobre a estrutura do Excel, onde temos as guias. Na página inicial, temos a área de transferência, fonte, alinhamento, número, estilos, células e edição, onde basicamente compõem a formatação das células. Logo em seguida, temos a guia Inserir, onde a gente pode adicionar gráficos ao Excel, e tabelas dinâmicas, que, ao meu ver, é uma das ferramentas mais valiosas do Excel. Em seguida, temos o layout da página, onde é muito importante na hora de imprimir o documento. E na aba Fórmulas, temos todas as fórmulas que estão compostas dentro da ferramenta Excel, onde está separado por lógica, texto, data e hora, pesquisa e referência, matemática, trigonometria. Agora, falando um pouco da guia de dados, é onde podemos fazer algumas análises de dados, como adicionar filtros, classificar, e agora no grupo Ferramentas de Dados tem texto para colunas, preenchimento relâmpago, remover duplicadas e a validação de dados, onde podemos fazer a tratativa dos nossos dados de maneira clara e rápida. Na guia de revisão é onde podemos ver algumas estatísticas da planilha, adicionar comentários, proteger a planilha e a pasta de trabalho, caso queira que ninguém mexa nas células e na estrutura do arquivo. Na guia de exibir, podemos alterar algumas exibições da planilha, como por exemplo, barra de fórmulas, linha de grade e os títulos. Então, removendo todas elas, ficaria assim. Então, voltando aqui ao meu Excel normal, podemos falar um pouco mais sobre as células, onde por letra é composto a coluna e as linhas seriam os números. E podemos mexer no Excel usando tanto o mouse, selecionando com o botão esquerdo, ou também utilizando as setas do teclado. Agora que sabemos onde podemos encontrar todas as informações referentes às guias, vou mostrar algumas fórmulas que são muito utilizadas no nosso dia a dia. Vou começar então pelo soma, onde a gente precisa ou quer somar algum valor. Eu começo na célula com igual e eu posso selecionar simplesmente a população residente masculina com a população residente feminina, com o símbolo de soma. Assim, a gente chega no resultado de 7.764. Mas também existem outros dois jeitos de fazer a mesma operação, que é com a fórmula soma. Então aqui, igual, escrevo soma, abro parênteses, seleciono a população residente masculina, uso um ponto e vírgula e população residente feminina. Assim, a gente também tem o mesmo resultado de 7.764. Agora, o outro jeito seria com a mesma fórmula, soma, e arrastando os valores. Com o botão esquerdo do mouse, eu seleciono os dois valores e eu dou um Enter. Assim, também retorna o mesmo resultado de 7.764. Nossa segunda fórmula utilizada seria continuum, ou seja, para contar os números referente à lista que estamos selecionando. Então aqui, novamente, aqui, por exemplo, uma dica muito importante seria quando a gente começa a escrever uma fórmula, ela aparece aqui logo embaixo. E utilizando a tecla Tab, que fica em cima do seu Caps Lock, ela completa a fórmula para você. Então aqui eu vou apertar a tecla Tab e ele já traz a fórmula para a gente. Então aqui vamos supor que eu quero a população residente masculina dessas cidades aqui. Então ele trouxe 13 cidades. Só que essa fórmula só funciona apenas para os números. Caso eu queira contar novamente, usando os municípios, ele retornaria zero, pois não é um número. Então, como que a gente faz para contar os valores, ou seja, o nome dos municípios que aparecem nessa lista? Então, novamente, conte, só que dessa vez vamos usar valores e selecionamos
essas 13 cidades. Assim, retornando os valores, ou seja, o número de cidades dentro da lista. Então, como eu mostrei anteriormente, a gente usou essas 13 cidades como exemplo. E se eu quisesse pegar toda a minha lista de cidades? Então, de novo, conte valores. Então, eu clico aqui em abatear. Eu uso a tecla Ctrl Shift para baixo, onde eu vou até o final da nossa planilha. Então, temos selecionado todos os valores que queremos. Então, aqui retornou 399. Também existe outro jeito, que seria selecionando a coluna inteira. Então, de novo, conte valores. Aqui eu seleciono a partir da coluna C. Então, ele vai trazer C, dois pontos, C. Aqui ele trouxe 400 porque ele estaria contando a primeira linha, que seria município. Então, para a nossa quarta fórmula, seria o valor máximo, onde a gente consegue extrair o valor máximo da nossa lista. Então, aqui, novamente. Aqui, como a fórmula ela tem o acento agudo, a gente precisa incluir o acento também na fórmula. Aqui eu vou usar a tecla Tab de novo. E agora eu clico na D2 e, com Ctrl Shift baixo de novo, seleciono todos os valores que a gente quer. Com Enter, ele já trará nosso maior resultado, que seria da cidade de Curitiba. Vamos supor que quiséssemos pegar o valor mínimo das cidades. Então, de novo, mínimo, com acento também, e a gente pode pegar a coluna D inteira. Assim, D, dois pontos D, e eu dou um Enter. Ele retornará com o valor de 699, que seria referente à menor população residente masculina da cidade. Então agora, para enfeitar um pouco o nosso banco de dados, normalmente eu costumo deixar uma cor no nosso título. Nesse caso, vou deixar um azul. E eu gosto de colocar borda também. Como a lista é muito grande, eu vou usar a parte dos atalhos do teclado, onde eu seleciono com Ctrl Shift e baixo, e agora para a direita. Assim, eu seleciono toda a minha lista e eu vou logo em seguida adicionar as bordas. Com as bordas adicionadas, eu posso deixar aqui o título em negrito e eu arrumo a centralização dele. A gente também pode, para deixar melhor, ajustar o tamanho das colunas. Agora, para facilitar a nossa vida na parte de análise de dados, a gente pode colocar um filtro. Então, eu venho aqui na guia Página Inicial e Filtro. Vamos supor que a gente quer procurar a cidade de Curitiba. Então, eu abro o filtro e posso procurar aqui pela cidade de Curitiba. Eu dou um OK. Então, aqui ele trará a informação apenas da cidade de Curitiba. Existe outra maneira da gente procurar esses dados, que é digitando. Então, Curitiba, a gente chega no mesmo resultado. Com isso, nós temos uma base de dados mais organizada e assim a gente finaliza o nosso curso de Excel iniciante.